Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Lunarte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. Salve jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos. Aqui quem fala é Guilherme Silva. Certo, pessoal, no episódio de hoje eu resolvi selecionar um quadrinho diferente assim do usual, né? Mais ou menos diferente, né? Vamos colocar assim também para não discriminar. Que é um quadrinho que não tem exatamente um teor político, um teor histórico, nada do tipo. Talvez ele seja um pouco mais autorreflexivo. Dá pra dizer assim? Que é o quadrinho Hoshi Mamoru Ino, ou no português, O Cão que Guarda as Estrelas, né? Um mangá, na verdade, do Takashi Muramaki. Era um mangazinho de volume único, saído pela editora JBC. Inclusive, parabéns pra editora JBC, que tem feito um trabalho muito melhor do que certas editoras aí, né, em relação aos seus mangás. E a JBC já se mostrou competente aí nas edições de Akira, né, e outros mangás até de volume único e contínuos, né, que são muito boas, assim, né. Então, editorialmente falando, esse quadrinho aqui é excelente. Não é caro não, tô aqui com ele na mão. Ele tá por volta de uns R$23,90, R$22,90, eu acho. E na Amazon sai até mais barato se você achar um desconto. Vou deixar aqui no link da descrição, inclusive. Mas vamos lá. Esse mangazinho, ele na verdade ele tem dois, não diria dois volumes, mas ele tem essa primeira edição, né, que é O Cão que Guarda as Estrelas, e tem uma outra história que eu não tive a oportunidade de comprar ainda, não achei na banca aqui da minha cidade, tá em falta. Esse aqui eu achei por sorte, assim, que teve uma reposição, e aí eu acabei achando por sorte. Mas ele tem uma outra edição que é O Outro Cão que Guarda as Estrelas, que eu imagino que seja uma outra história, porque essa história aqui é fechada, né? E ela não abre assim espaço para continuação. Não vou dar spoiler nem nada, mas enfim, uma possível sinopse dessa obra é de que a história é composta, na verdade, por um homem e seu cachorrinho, né? Esse homem, um pai de família e tal, é um tanto apático ele é um tanto apático em relação à sua mulher, né, à sua família e tal, né? É um típico caso daqueles de família japonesa, meio que tem umas relações um pouco esquisitas. Mas o mais interessante do quadrinho é, a partir de certa ruptura, né? O cara tem uma ruptura na vida dele e ele se vê sem saída, a não ser fazer uma viagem de autoconhecimento com o seu cachorrinho, né? Em parceria com o seu novo amiguinho. Ao mesmo tempo que a história ela tem uma certa carga de meio melancolia, tristeza, né? De autorreflexão, ela também tem uma carga um pouco otimista. Isso é engraçado e bacana, assim, né? É bastante fofinho, assim, o mangá é bonitinho, ele é bastante engraçado também, mas tem momentos, assim, que o hashtag chorei no busão ali, a nossa hashtag, ela encarna, assim, de uma maneira poderosa. Então, se você tem vergonha de chorar em público, talvez não seja a melhor opção, né? Você que tem cachorrinho, gatinho, um pet, você vai se identificar bastante. Então, cara, eu acho que não vou mais falar muito. Esse é um mangá bastante curto, então não tem muito o que falar dele, assim. Mas ele é bastante emocional, né? E faz a gente repensar algumas atitudes da nossa vida. E aí ele é bacana por isso, assim, né? É um mangá que ele sobrevive depois da leitura dele, né? Muitas obras que a gente lê, às vezes não passam, né? Você lê, esquece ela rapidamente e segue a sua vida. Essa aqui é uma que você fica pensando depois, assim. Tem que tirar uns minutinhos, assim, pra se recuperar e tal, né? Pra refletir um pouco a respeito da vida. Mas, de modo geral, é um quadrinho muito legal mesmo. Então, o Takashi Murakami, ele é bastante feliz, assim, né, na construção da história dele, assim. Ao mesmo tempo que você se sente incomodado pelo personagem principal, pela apatia dele, pela falta de sensibilidade dele com a família, depois você entende que as pessoas não são unilaterais, né, não são unidimensionais, e que erros fazem parte da vida, às vezes até pra gente, né, repensar atitudes posteriores, né. Essa história ela é dividida em duas partes, né, tem essa parte principal do homem e o seu cachorrinho, e tem uma outra parte que acaba se entrelaçando assim de leve, né, nessa história principal,
também ela reforça um pouco essa questão de aprender com os erros e tal, né? E de que às vezes é interessante que a gente não fique fixado em algumas coisas, né? Até porque o nome da história ela remete muito a esse conceito, né? Que o cão que guarda as estrelas é um termo no Japão que pode ser traduzido para alguém que fica olhando muito tempo algo que não vai poder ter, né? Ou sonhando com o impossível. E às vezes a gente sonhando com o impossível, a gente esquece das coisas que estão à nossa volta, que são palpáveis, né? O que a gente pode de fato usufruir, né? E é um pouco do personagem principal, né? Que ele tem uma família e tal, mas ao mesmo tempo ele não percebe ali que o círculo familiar dele, como ele pode interagir melhor com o círculo familiar dele e tal. É bem autorreflexivo assim mesmo, né? Mas como o quadrinho é pequenininho e não levanta tantas questões para além disso, né? Acho que eu vou ficar por aqui para não dar nenhum spoiler da história, gente. Leiam O Cão que Guarda as Estrelas, vou deixar o link aqui na descrição do episódio. É um excelente quadrinho, cara, muito bom. Eu adoro ler mangá assim que não é esses mangás enormes, contínuos, gigantescos, tipo Naruto que tem 70 milhões de volumes. Eu acho muito legal esses voluminhos aqui de mangás que terminam, né, em 200, 300 páginas. Eu comprei um mangá agora de terror, eu acho que ou de suspense o tema, que também é fechadinho, eu vou ler e uma hora eu vou fazer um review aqui pro podcast. Não vou dar spoiler de qual é o nome, vocês vão saber na hora que sair o episódio, pra não ficarem me cobrando. E acho que é isso aí, gente. Dúvidas, sugestões, comentários aqui, mandem um e-mail para hq@croniacast ou deixem um comentário no post, assim, tem um pessoal que às vezes interage. Gosto muito quando interage, me deixa muito feliz, gente, então podem interagir. Podem falar mal também, obviamente com educação, porque porque eu tenho sentimentos. Mas assim, critiquem, falem assim, pô Gui, não funcionou esse formato aí. Eu falei, pô Gui, teus comentários eles são meio loucos, assim, dá uma estudada antes de falar. Porra, beleza, vamos lá. Né? Às vezes eu vou falando aqui sem roteiro na loucura e sai umas coisas meio doidas mesmo. Pode comentar aí também. Né? Deixa um like na nossa página no Facebook, lá no Instagram. Todos eles @croniacast no Twitter também. O Twitter a gente não usa tanto. A gente usa aqui mais para divulgar os episódios. Então se você não quer ficar tendo spam de coisas no Twitter, só seguir lá que só vai ter tweet quando tiver o episódio. Né? E é isso aí, pessoal. Acessem o croniacast.com.br, assine o feed para receber novas notificações dos episódios que saíram, né, que vão sair. E é isso aí, gente. Último recado também, eu prometo. Verifiquem a nossa campanha no Apoia-se, gente. A campanha no Apoia-se é essencial, né, para que esse podcast continue acontecendo. No momento a gente tem algumas apoiadoras, a Ingrid Leal, a Sinamara, muito obrigado, a Mayara, né, vocês são fera demais. Mas a gente ainda arrecada muito pouco, né, para o podcast se autossustentar, por exemplo. Então, é interessante que se você puder, obviamente, se você não puder financeiramente, né, a gente sabe que tá difícil para todo mundo, não tem problema. Mas se você puder, será de imensa ajuda a partir de R$1. É isso aí, então, o link vai estar na descrição do episódio e a gente fica por aqui. Valeu! Stay put. I'll be back in a flash.